sou Rosiane, professora do curso de Engenharia de Energia da Faculdade do Gama, campus da UNB do Gama, e coordeno o projeto Elas na Engenharia do Campus Gama, cujo objetivo é levar o conhecimento das engenharias às meninas de ensino médio para estimulá-las a cursar uma das nossas engenharias. Além disso, temos o objetivo também de promover atividades de iniciação científica e extensão para essas meninas, para que tenham um conhecimento mais amplo sobre o que acontece no âmbito da universidade. Participam desse projeto, além de mim, o professor Rudy, que é coordenador da extensão no campus da FGA, a professora Mônica, que é do Centro Educacional 8, do Gama, a aluna de graduação da Faculdade do Gama, a Samila, e algumas alunas do ensino médio do SED 8, que participarão dessa atividade conosco. Então, a nossa atividade, ela consiste da apresentação de uma parte breve, teórica, e em seguida dos experimentos, de alguns experimentos. No primeiro dia de atividade, nós teremos experimentos relacionados ao ensino de primeiro e segundo ano, do ensino médio, e no segundo dia, atividades do terceiro ano do ensino médio. No primeiro dia, quem abordará a parte teórica e de maneira breve será a professora Mônica, e na sequência as alunas de ensino médio realizarão os experimentos que são práticos, que são experimentos de fácil execução. No segundo dia, eu abordarei a questão teórica também de maneira breve, e na sequência as meninas farão a apresentação dos experimentos da mesma forma que no primeiro dia. Então, eu espero que todos gostem e boa semana universitária a todos. Agora trataremos de conceitos básicos sobre polímeros. Bem, polímeros são macromoléculas que são constituídas pela repetição de pequenas unidades químicas que são chamadas de monômeros, que são unidas por ligações covalentes. Então, por exemplo, aqui temos a representação, de maneira bem didática, de um monômero, e a junção de vários monômeros ligados por ligações covalentes dá origem a um polímero de cadeia gigante e de alto peso molecular. Então, a polimerização é o processo de transformação desses monômeros para a obtenção dos polímeros. Então, para que tenhamos ideia, todos os plásticos, né, tudo que está relacionado a polímero, toda a sua classificação está relacionada a macromoléculas, que são moléculas que são formadas justamente por conta da união de monômeros. E os polímeros, eles podem ser naturais, como a celulose, o amido, o próprio DNA, né, que é constituinte aí dos seres vivos. Então, ele é também considerado um polímero por ter alto peso molecular. Também há os polímeros sintéticos, como o nylon, o polietileno e outros. Então, os plásticos são materiais orgânicos, poliméricos, sintéticos, né, que têm grande maleabilidade, são facilmente transformáveis, mediante o emprego de calor e pressão. Não todos, vocês verão daqui a pouco, mas muitos têm essa capacidade. E serve de matéria-prima para a fabricação de muitos objetos. Então, no nosso cotidiano, utilizamos inúmeros objetos que são de plásticos, né? E aí, a principal matéria para obtenção de plásticos é o petróleo. Então, é a matéria-prima principal, a qual é utilizada para produzir uma variedade enorme de plásticos que conhecemos e que utilizamos no nosso dia a dia. Então, o petróleo é formado por uma mistura complexa, né, de compostos, que tem hidrocarbonetos de variados tamanhos, e esses hidrocarbonetos, quando separados, daí é possível obter a gasolina, o diesel, o querosene, e outros derivados, inclusive, como matéria-prima para a produção de plásticos. Bom, os polímeros são formados por estruturas de hidrocarbonetos, basicamente, né, que contém carbono e hidrogênio, e cada átomo de carbono tem 4 terminais que participam nas ligações do hidrogênio, né? Então, aqui, ligado ao carbono, ele é tetravalente, significa dizer que ele pode fazer 4 ligações. Aqui, com o hidrogênio, ele faz 2, e tem uma dupla aqui com outro carbono. Então, a gente tem um exemplo aqui do etileno, que é um monômero, aquela peçazinha inicial para a produção do polímero de cadeia comprida, né? E aí, a junção de vários etilenos nos dá o polietileno, por isso que existe o polietileno. Mas isso só ocorre pelo efeito da pressão, da temperatura e da presença de um catalisador. Então, as indústrias, por aí afora, elas fazem uso
da pressão, da temperatura e de catalisadores para promover o quê? A produção de polímeros. E, apesar de existirem alguns tipos de polimerização, eu vou falar especificamente da polimerização por adição, que é o que eu venho falando desde o início, na verdade, é quando a gente une, é possível unir vários monômeros, adicionar vários monômeros numa cadeia. Então, eu vou falar hoje especificamente da polimerização por adição. Então, ela ocorre com átomos de carbono insaturados, que são unidos por ligação dupla, a gente viu anteriormente o etileno, sob a influência da pressão e da temperatura, altas temperaturas e pressões e um catalisador, vai haver ruptura da ligação dupla, né, formando moléculas maiores, ou seja, elas são quebradas, como tem aqui, ó, uma reação de polimerização por adição bem genérica. Então, inicialmente é preciso ter um iniciador radicalar, no caso aqui, né, que é um sítio reativo, que vai quebrar essa ligação dupla, para que essa molécula de etileno se torne um radical. Essa molécula que é um radical vai quebrar outras moléculas e aí muitos outros radicais serão formados e se unirão, dessa forma aumentando a cadeia polimérica, quando ao final haverá uma terminação, né? Então tem um radical que vai finalizar essa reação terminando e aí se tem realmente o polímero com a alta massa molecular. E esse efeito de controle para a terminação da reação, as indústrias têm essa capacidade de controlar o tamanho da cadeia polimérica para obter determinados tipos de polímero. Então, o polímero, como já foi falado anteriormente, ele ocorre por conta da quebra, do rompimento dessas ligações duplas, né, que ao se formarem, ao se tornarem radicais, elas irão se unir, então vários monômeros se unem, e aí essa cadeia ela cresce. Então, isso aí ocorre naturalmente, né, quando são adicionados vários monômeros naquela cadeia polimérica. Também com a eliminação de água, né, é possível obter um polímero de cadeia comprida pela junção de outros tipos de monômeros, como a gente está vendo aqui. Muito bem. Então, apesar de terem várias classificações, os polímeros eu trouxe para vocês a classificação estrutural para ficar mais compreensível. Então, os polímeros eles podem ser lineares quando eles são unidos em cadeias únicas, né? Aqui tem o exemplo do PVC e do nylon, então a gente vê uma estrutura que não tem ramificação alguma. Ela é linear justamente por isso, porque tem uma cadeia única, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, um tambor, né? Então, essa cadeia linear confere ao polímero uma maior rigidez. Então, eles são polímeros que são mais rígidos. Já os ramificados, eles têm cadeias que são conectadas às cadeias principais. Então, por exemplo, aqui tem uma cadeia principal, onde está o ponteiro, e a ramificação aqui, e é isso que dá mais maleabilidade ao polímero. A gente vê aqui um saco, por exemplo, né, polimérico. E aí, existem polímeros com ligações que são cruzadas, né? Então, elas são cadeias que são adjacentes, unidas, através de ligações covalentes. Então, aqui a gente tem cruzamento, um polímero com cruzamentos, não só ramificados, né? O ramificado está aqui, é uma extensão da cadeia principal, já que é a união, né? Quando há um cruzamento, na verdade, né? Por conta dessa ligação covalente aqui, que vai unir uma cadeia à outra. Muito bem. Então, aqui tem um exemplo de polímeros lineares. A gente teve uma bombona anteriormente rígida, né? Um polietileno, na verdade. Quando a gente tem um monômero aqui, a gente já sabe como é que essa cadeia ela aumenta. Então, temos aqui o polietileno. Do mesmo jeito o PVC, né? É aquelas tubulações, né? Que o pessoal utiliza como os canos nas casas, são o PVC, que é o policloreto de vinilo, é da mesma forma. O polipropileno, então a gente vê, né, dá para lembrar, o PVC, por exemplo, ele é um plástico mais resistente, né, aquelas tubulações, os canos, na verdade. Já o PVC, que é o filme, aquele filme plástico, com certeza é um polímero que tem ramificações, daí a maleabilidade disso. Então, eu quis trazer essas curiosidades para vocês entenderem que há essas diferenças, né. Então, por exemplo, a gente poderia pensar, porque alguém poderia estar pensando agora, por que o PVC ele se apresenta na forma rígida e mais maleável, mas aí está uma das explicações. Muito bem. E os polímeros em rede, aqui a gente tem um exemplo do epóxi, né? As resinas epóxi, por exemplo, eles possuem muitas ligações cruzadas, formando redes tridimensionais, daí o nome de polímeros em rede. Com relação à resistência mecânica dos polímeros, que foi um pouquinho do que a gente falou anteriormente, a partir das ligações lineares,
passando pela ramificada, ligação cruzada e em rede, vai aumentar a resistência mecânica dele. Então, um polímero é mais resistente, mecanicamente falando, quando se parte do polímero linear para um polímero em rede, por exemplo. Um polímero em rede, um polímero com ligações cruzadas, vai ser aquele polímero que é mais resistente mecanicamente. Com relação à rigidez, eles podem ser termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. Então, os termoplásticos, eles podem ser processados algumas vezes ou várias vezes se eles forem aquecidos. Então, eles são aquecidos, eles derretem, vamos falar assim para ficar mais didático, e aí, pelo fato deles amolecerem, por exemplo, eles podem ser moldados novamente. Então, suas cadeias são lineares e ramificadas, das duas formas, com força de interação relativamente fracas, daí essa possibilidade de serem processados sob aquecimento. Então, aqui tem um exemplo do polietileno, do PVC, do polimetacrilato de metila. Já os termofixos, que são, por exemplo, aqueles cabos de panela, aqueles cabos escuros, né? Eles fundem com aquecimento, mas eles são permanentemente rígidos, então eles não são moldáveis como os termoplásticos. E apresentam cadeias com alta densidade de ligações cruzadas. Então, tem aí exemplos das resinas epóxis, das resinas de poliésteres, né? Além disso, tem os elastômeros, que são conhecidos como borrachas, né? Eles apresentam grande elasticidade e voltam sempre à sua forma anterior após o estiramento. Então, eles apresentam cadeias com pequena quantidade de ligações cruzadas, por isso que eles são elásticos. Então, como eles têm poucas ligações cruzadas, eles têm essa possibilidade de serem esticados, vamos falar assim. Então, por exemplo, aqueles elásticos que o pessoal utiliza para fazer exercícios físicos, né, que são chamados até de garrotes, até o garrote que é utilizado para retirar, para fazer exame de sangue, né, aqueles exames que são feitos em laboratório, eles são elastômeros, porque eles são esticados e depois eles voltam à sua forma anterior. Então, tem aqui exemplos, a borracha natural, o polibutadieno, o próprio silicone que a gente conhece, né, o silicone utilizado para várias coisas, é um elastômero. Muito bem. E aí, como eu já falei anteriormente, devido à capacidade de serem mecanicamente resistentes, isolantes, transparentes, translúcidos e opacos, né, ou opacos, os polímeros eles são utilizados numa vasta gama de possibilidades. Então, desde brinquedos, lentes de contato, por exemplo, isolantes, como isolantes em garrafas, então são inúmeras as aplicações. Eu peguei essas figuras da internet porque realmente os polímeros eles podem ser utilizados em quase tudo. Tudo que a gente vê ao nosso redor, praticamente tudo, ou muitas coisas são de polímeros. E nesse último slide, eu mostro para vocês mais uma curiosidade, e é interessante vocês saberem, os códigos de identificação de plásticos para reciclar. Então, por exemplo, muita gente pensa que esse número aqui é o número de vezes que o plástico foi reciclado. Não é isso. É uma classificação para identificar aqueles plásticos que irão para a reciclagem. Então, por exemplo, o número 1 está relacionado ao PET. Então, ele é o PET, que é o politereftalato de etileno, né? São aquelas garrafas de refrigerante, garrafa de água mineral, sacos de dormir, fibras, têxteis, de uma maneira geral. Como matéria-prima reciclada, ele ainda pode ser garrafa de refrigerante, embalagem de detergente, filmes transparentes, enfim. Só que o número dele é o PET, é o 1, que é relacionado ao PET. Já o 6, por exemplo, é o poliestireno, que aí vem aqueles talheres de plástico, que o pessoal utiliza nas festinhas, né? O poliestireno também como imitação de cristal, né? Expandido em corpos para bebidas quentes, como caixa de frutas, enfim. Então, com matéria-prima reciclada, ele também pode ser, né? Poliestireno em pregadores, em cabides, enfim, tem outras utilidades. Desculpa. Então, o número que está dentro dessa figurinha está relacionado ao plástico, para a identificação dele para ser reciclado. Com isso, eu encerro a aula e espero que tenham gostado. Oi, eu sou a Maria, eu estudo no CEF 8 do Gama, estou no último ano do ensino médio e eu faço parte de um projeto chamado Elas na Engenharia. Bom, hoje eu vou fazer um experimento sobre poder calorífico e, cara, você me pergunta, o que é poder calorífico? Nunca ouvi falar, tá bem presente no nosso dia a dia. Quando a gente queima um tipo de combustível, ele libera duas coisas, calor e energia. Tá, me dá um exemplo, Maria, para me entender. Você pega o seu carrinho, vai lá no posto e coloca gasolina. Vai liberar
um tipo de energia vai ter um desenvolvimento diferente se você colocar etanol. Outro exemplo seria quando você vai cozinhar. Você pode cozinhar com gás de cozinha, madeira ou, sei lá, carvão. E vai ter liberação de energia de quantidades diferentes e diferentes. Pode ser até mesmo quando você acende uma vela, um fósforo ou até mesmo um isqueiro. Vai ser diferente a energia que vai ser liberada. Essa quantidade de energia que é chamada de poder calorífico é o que vamos poder observar nessa experiência que eu vou fazer agora. Vai ser pouca coisa, a gente vai utilizar pouca coisa, então vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, gente, para começar a nossa experiência, a gente vai pegar o nosso becker com 100 ml de água em temperatura ambiente. Nós vamos colocar o termômetro dentro, vamos deixar algum tempo para nós descobrirmos a temperatura ambiente do local. Vamos pegar a nossa balança, vamos ligar e vamos pegar a nossa lamparina com álcool e vamos anotar essa massa, porque ela vai ser extremamente importante pra gente lá no final, pra a gente entender e fazer uns cálculos que a gente precisa. Já que a gente já deixou o termômetro, vamos ver quantos graus está fazendo. Eu não sei se vai dar pra ver, mas está fazendo 22 graus aqui no termômetro. Essa é a temperatura da água. A gente também vai anotá-la, porque é extremamente importante. Lá no final a gente vai fazer uns cálculos. E eu vou dar uma pausa agora para a gente montar a experiência. Bom, acesa a lamparina com álcool, eu vou pegar o becker e vou colocá-lo em cima da lamparina. E tomando cuidado, eu vou colocar o termômetro dentro da água, mas ele não pode encostar no fundo do becker. E agora a gente vai esperar chegar até os 90 graus. Bom, depois que a gente já chegou à temperatura de 90 graus, a gente vem aqui, apaga a lamparina, anota a temperatura final, foi de 90 graus. E também vê a diferença de peso, foi de 153 para 143. E a gente também anota essa temperatura, porque já já eu volto para fazer uns cálculos e explicar algumas coisas. Bom, antes disso, eu vou repetir o processo com a querosene, para a gente ter uma comparação de dados. Bom, a querosene aqui também já chegou a 90 graus, vou apagar. E vou ver a quantidade de massa que foi gasta na cento e quarenta. A gente teve um inicial de
155 menos 140. Bom, vamos para outra parte agora. Bom, eu vou escrever aqui para ver, eu acho que vocês vão entender melhor. Bom, para a gente calcular o poder calorífico dos combustíveis, temos que calcular o ΔT, que nada mais é do que a temperatura inicial menos a final. Bom, o ΔT, vou chamar de T1, é 21 graus. Vou colocar um tracinho aqui. T2 é de 90 graus. É a temperatura inicial menos a final da TF. Vai dar de 69, perdão. Já para a gente calcular a massa do combustível consumida, é só diminuir a massa inicial menos a final. A massa inicial do álcool é de 153. Já a massa final é de 143. Bom, foram consumidos 10 gramas. A gente repete o mesmo processo para o querosene, né? Bom, como a temperatura não muda para ambos, a temperatura ambiente, continua o TF, ou ΔT, continua no 69. Já a massa tem uma grande diferença, porque a massa foi de 154, a massa final foi de 148, que dá uma diferença de... Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, eu vou ficando por aqui. Tchau. Muito obrigada. Olá, meu nome é Esté. Eu estou no 3º ano, estudo no SED 8. E hoje eu vou apresentar o experimento de como fazer um plástico biodegradável utilizando batatas. E para fazer esse experimento, eu vou utilizar 4 batatas, um pouco de água, vinagre, glicerina e corante. Nesse primeiro passo, eu vou picar bem todas as batatas. Depois de ter cortado todas as batatas, eu vou colocá-las no liquidificador com um pouco de água. Eu coloquei 2 copos de água e agora eu vou bater tudo isso. Depois de tudo misturadinho aqui, eu vou passar essa mistura na peneira e adicionar no recipiente. Depois de uns 20, 30 minutos da mistura descansando no recipiente, dá pra ver que aqui em cima ficou uma parte marrom e aqui embaixo ficou uma partezinha branca. Então, eu vou descartar essa água porque é essa partezinha branca que eu vou usar. Eu peguei uma frigideira, eu vou adicionar nessa frigideira 2 colheres desse material branco. Eu vou adicionar também 4 colheres de glicerina, 4 colheres de vinagre e 4 colheres de água. Vou acrescentar também algumas gotinhas de corante.
Agora eu vou cozinhar essa mistura em fogo baixo até chegar no ponto. Durante o cozimento, eu precisei acrescentar mais um pouquinho de água e ficou no fogo por volta de 5 minutinhos, foi bem rápido. E o ponto certo é quando a mistura estiver num ponto de geleia. Hoje pronto, essa é a textura e esse aqui já é o plástico, mas agora ele precisa secar. Então eu vou colocá-lo em uma travessa. Adicionei o plástico na travessa. Agora eu vou espalhar e esperar secar. Bom, e esse é o final do experimento. O plástico demora alguns dias para secar, então ele ainda está no processo de secagem, mas a proposta é que ele fique maleável, mas consistente também.